amigos, bom estar com vocês aqui. Tava com saudade de fazer uma live. Semana passada, nosso conteúdo que foi muito legal acabou sendo gravado porque tinha mais de um participante. Hoje não, hoje nós estamos ao vivo. Luta aqui, Fabiano, outras pessoas entraram, Lídia, Almada Gabriela, a Miri está chegando aqui. Está falhando um pouco, né, Lu? Eu tive essa notícia aqui. Vamos ver se agora meu sinal parece que está bem restabelecido. Autorizando a entrada da Amira. Aguardando a Amira. Cheguei! Olá! Tudo bem? Tudo e você? Tô cabelado ou não? Ah, eu vou te falar, já nem sei. Quer dizer, eu de vez em quando bato a mãozinha. Hoje eu queria dizer para todo mundo que a live vai ser sobre maquiagem, tá? Eu tô vendo que um amigo meu, o Gustavo, e o Ale também entrou, a Lúcia, o Gustavo vai saber o que eu tô falando. Gu, hoje eu vou cantar Naim Taca Taca para você, tá bom? Conta pra gente, o que é Naim Taca Taca? Não conheço. Ué, você não conhece o Naim? Que Naim? Não. Cantor. Naim? Não vem de mocinha que não conhece, porque você sabe que é da sua época. Eu shopping. Naim? Não conheço. A Lúcia conhece o Naim também. Ó, o Gustavo sabe do que eu tô falando. O Gu, o Gustavo gosta também do Naim, gosta também da Gretchen, do Sidney Magal, né? A Luciana Sartório, vai, Lu. Lu, tá vendo? Nós somos shopping. Cara de pau. Não, o Gustavo, ela tá fazendo charme, ela conhece, sim. Fica tranquilo. Mateuzinho, tudo bem aí? Ó, a Lúcia conhece. Olha a Lúcia, gente, pensa numa figura. Ela pega spray de álcool agora e joga em todo mundo que ela encontra na rua, no pãozinho francês que ela come. Entendi. Eu tenho umas amigas assim, que aquele álcool spray, aerosol, né? Não o líquido, aerosol. Mas você chega perto e assim, já tá uma esguichada de álcool spray, que você falou, o que é isso? Ela fala, não, amiga, isso aqui não faz nada. Eu falo, como não? É álcool. É álcool. A Sumaia, cara de pau, virou e falou, não conheço, né? Cara de pau. Tem um monte de shoppings que aqui que não conhece. Mentira. Magal, Gretchen, por exemplo, Mateuzinho tá na live. Mateus conhece e sabe do que eu tô falando. Apesar de ser jovem, conhece o Naim. Tudo bem, Cê? Eu bem você, querida. Olha, se você um dia quiser... Quer dizer, eu bem sim, protocolo, sua resposta padrão. A gente não tá bem, sempre tá difícil pra caramba, não posso falar palavrão. Todo mundo que me acompanha sabe que eu falo palavrão quando eu preciso muito. muito. Quem está assistindo agora, quem está chegando, só para a gente falou um pouquinho. O Naim mora perto da sua casa? Meu Deus do céu. Pode marcar o encontro. Para quem não sabe, eu e a Celina, a gente estava falando um pouquinho antes, Cami, e a gente estava. Ela perguntou assim: você está bem? Eu falei: não, mas eu estou sorrindo. Então, esse é o espírito da coisa. Nível transparência de ser, porque, né, assim, é tão comum, a gente responde essa pergunta tantas vezes no dia, como é que você tá? Tem horas que você tá no automático trabalhando, tô bem, porque segue o jogo e vamos falar do que temos que falar. Mas quando a gente tá entre amigos, tá bem, não, hoje tá uma porcaria, mas tudo bem. E tá ruim por isso, já entendi que é isso e vamos seguir o jogo e vamos em frente, né? Vamos mesmo. Inclusive porque a gente hoje tem que comemorar que está vivo, né? Exato. Então, é isso. Considerando a margem de erro da Organização Mundial de Saúde para mais ou para menos, né? Eu não sei o que contamina, o que não contamina. Na dúvida, a gente agradece por estar vivo, né? É isso. Aliás, o nosso tema é dados, né? Se a gente for falar de dados no momento que a gente está vivendo em relação à Covid e pandemia, nós estamos perdidos, né? Vamos falar de dados. Vamos falar de dados. A gente vai falar de dados como gestor e líder jurídico, mas, senhor, como é que esse povo toma decisão? Será que eles têm os dados de verdade, camuflam, na verdade não tem mesmo, porque ninguém no mundo conseguiu produzir dados realmente relevantes sobre tudo isso que está acontecendo ainda? É uma situação... Tem alguma alternativa a todas as anteriores? Tem, acho que tem. Então, e eu fico nessa, isso. Eu acho que tem um pouco de tenho dado e camuflo e não tenho dado e então eu chuto.
Então, acho que tem um pouco dos dois. Porque, no final das contas, a gente vai falar disso nesses próximos minutos sobre dados de identificação. Temos aqui engenheiros, temos aqui advogados. Se o Ale Cotrim não saiu, ainda tem dois engenheiros que eu ouvi advogado falar. Tem o Ian, que é amigo da minha filha. Sempre me pego, puxa, eu devia ter feito engenharia. Como eu hoje sou apaixonada pela engenharia, pelo raciocínio lógico e como é bom lidar com engenheiro, né? Depois de 20 anos me relacionando exclusivamente quase com advogados, quando você começa a abrir, expandir esse relacionamento interdisciplinar, é maravilhoso, né? Aliás, engenheiros e advogados que estão aqui conosco, conhecem outros advogados, líderes, gestores? Compartilha, dá uma curtida aqui para chamar o pessoal para a live, tá bom? Tem que apertar o botãozinho de coração para a live ficar boa. Não sei por que funciona, mas dizem que é para apertar o coraçãozinho, então apertem, tá? Isso, aperta o coraçãozinho para aparecer que nós estamos ao vivo para o maior número de pessoas. E o aviãozinho, que eu nem sabia que era um avião, porque para mim isso não é um avião. Para mim isso é alguma coisa, depois que eu entendi que era um aviãozinho. Esse triângulozinho de lado é um aviãozinho. Boia! É um correiozinho. Se você manda esse correiozinho, você divulga também essa live para outras pessoas. Ajuda Tem a até gente. minha prima de Brasília que entrou, ó. Olha o Ian é um filho do coração que eu tenho que vai fazer direito também. Ai, que legal. Tá com 13 anos. Menino, pelo amor de Deus. Haru, tudo bem? Beijo, eu brinco assim, mas eu sou uma apaixonada pelo direito, né? Assim, aqui eu acabei indo para o caminho da gestão e do empreendedorismo e sempre empreendi no segmento. Do direito eu gosto, eu não gosto de advogado. Não fala assim, que daí eu fico mais brava ainda. Advogado é chato pra dedéu. Fala aí, Luciel, não. Imagina que bobagem que você tá falando, que absurdo isso. Não fala isso. Cadeira. Vamos trabalhar? Vamos, né? O que nos traz aqui? Importância de dados, meu Deus do céu, dados. Me conta assim, antes da gente entrar no tema em si, quando é que você, em que momento da sua vida profissional que você parou e falou assim, nossa, sem dados eu não consigo dizer, não consigo tomar uma decisão. Você se lembra? Teve algum momento da sua vida que você falou, ferrou, assim, eu tenho que tomar uma decisão que eu tomava sempre de uma forma totalmente empírica, ou seja, de acordo com a minha realidade prática, e em um determinado momento você falou, não, agora eu preciso ter um pouco mais de clareza para tomar essa decisão. Não foi a faculdade de Direito que te ensinou isso, certamente. Não foi a faculdade de Direito. De Direito eu me formei há 20 anos atrás. Não foi ela que me ensinou isso. E eu, com certeza, advoguei, trabalhei, me tornei líder de equipes em escritório de advocacia por alguns anos. E eu não media. Eu tomava decisões em cima daquilo que eu acreditava. Tenho feeling feminino, tenho passa o dedo na língua subjetivas, mas eu não tomava em cima de dados essas decisões. E eu me lembro do momento que eu falei, errou. Ou me entregam dados, eu não sei dar a resposta que vocês querem, que é a decisão que precisa ser tomada. Eu me lembro desse momento. Você se lembra de quando foi esse marco? Eu lembro que foi no meu primeiro emprego, depois que eu saí da faculdade. Eu não comecei advogando, né? Eu comecei em empresa de auditoria. Você teve que aprender a trabalhar com dados. Eu não tive opção. Então, eu comecei a minha carreira como trainee na Price, né? Uma empresa muito grande de auditoria. Então, ele foi uma das primeiras turmas, acho que, se não me engano, foi a terceira turma que eles contratavam de advogados para auditoria, né? Auditoria tributária, auditoria e consultoria tributária. A gente fazia muita auditoria trabalhista também em projetos de M&A. Então, o meu início de carreira foi um início de carreira... Não foi pautado em dados, né? Foi montado em dados. Então, o que a gente tinha que fazer? A gente colhia dados e eu vou contar para os jovenzinhos que estão na live para saber. Colher dados antigamente era pegar um papel deste tamanho, que chamávamos de 14 colunas. Eles eram 14 colunas, assim, se abria várias vezes, assim, e você tinha vários quadradinhos. Então, você colhia dados com a caneta e o papel. Coletar dados. Coletava dados. E aí, depois daquilo, a gente fazia soma, né, na calculadora que a gente tinha que usar, que era uma HP, coletava esses dados e fazia análise com os resultados que a gente obtinha. Então, esse foi o meu primeiro contato, 1995. Foi tá. cedo. Se alguém daqui fizer conta para saber minha idade, perdeu a amizade. Muito bem.
Então, ali começaram a coleta de dados e ali começou a tomada de decisão com base em dados. Então, eu queria que todo mundo que estivesse aqui na live, incluindo os advogados, que não se sintam excluídos de números, que para entender que dado é importante para a nossa vida profissional, em qualquer segmento. Se tiver ainda engenheiro aí na live, vai saber que dado é importante para alicerçar tudo. Não, Né? quando a gente conversa com o engenheiro faz algumas perguntas e nós, como muitas vezes como advogados, não temos às vezes uma resposta tão lógica, porque a gente sempre tem um depende, somos formados para o depende, somos formados para o subjetivo, mas tem que ver que cada juiz é um juiz. Sempre tem uma resposta para não dar a resposta, né? Porque a nossa mentalidade, a nossa formação é muito isso. Então, é curioso você falar que você... isso explica muita coisa, né, Amor? Você foi para uma empresa de auditoria, começou a carreira jurídica já pautada em dados. Então, a mentalidade é outra. Com certeza não foi a universidade que te deu isso, por isso eu gosto de perguntar assim, que momento que essa ficha caiu. Para mim foi um pouco não, foi bem mais para frente. Eu acho que eu já tinha uns 5, 6 anos de formada, deve ter sido lá em 2006, quando eu comecei a estudar gestão jurídica. E nessas aulas de gestão jurídica, na verdade não era gestão jurídica, gestão empresarial. Daí comecei a estudar sobre finanças e controladoria. E eu não estou falando de controladoria jurídica, eu estou falando de controladoria. E no mundo da controladoria, tudo é indicador. E daí eu falei, nossa, por que a gente não mede isso dentro do ambiente jurídico, né? Por que a gente não mede a nossa rotina? A gente não sabe. Sei lá, qual é o prazo que você mais cumpre? Qual que é o índice de contenciosidade das empresas que você atende? A gente, imagina, não sabia o que era isso. Então, tem amigas minhas aqui inclusive de Alphaville, a Patrícia, que também era do mundo corporativo, agora é empreendedora. Dado é importante em qualquer segmento. Seja uma loja que você tenha, se você não tiver dados dos seus clientes e para tomar a decisão de que caminho seguir, não funciona. Pandemia. Lojas que tinham cadastros atualizados dos clientes e puderam fazer contato para vender na Páscoa, para vender Dia das Mães e para vender qualquer coisa. Agora Dia dos Namorados, se deu bem. Uhum. Loja que não estava nem aí com seus dados, não, exatamente. Empresa tem que pensar que dado não é para ser usado para o mal. Dado não é para você entupir caixa de e-mail dos seus prospectos. É uma mentalidade que nós temos também, né? A gente odeia dar dado, né? A gente odeia ter que preencher um e-mail, ter que contar para alguém, sei lá, ir num restaurante, numa balada. E nós, advogados, pelo menos, é muito comum isso. Não sou obrigada a dar esse tipo de informação. Não, ok, obrigado não somos, mas tem que ver o lado positivo de fornecer os seus dados. Por exemplo, eu comprei ovos de Páscoa aqui pelo WhatsApp. Uhum. Porque eu tinha um cadastro, por acaso, a dona era amiga do marido que trabalhou comigo um tempo atrás. Então, assim, eu comprei por WhatsApp. E todo mundo poderia, né, se utilizar dessa ferramenta para o benefício, para a tomada de decisão quando precisar. Quem diria que a gente precisaria vender ovos de Páscoa pela internet, pelo WhatsApp, desculpa. Porque as lojas esgotavam ovos de Páscoa antes de começar, da Páscoa. Então você chegava, pode falar nome de marca? À vontade. Chegava na Copenhague, vou falar Copenhague, né? Porque eu gosto. Mas você chegava na Copenhague e não tinha mais ovo. Você ia na Cacau... Nossos, ótimo. Hã? São amigos nossos, fiquem em paz. São amigos nossos, amigos do meu estômago também. Maravilhoso. Eles adoram. E aí, quando que você imaginou que a Copenhagen fosse sobrar ovo nas lojas, eles fossem entubar ovo de Páscoa para você via West Wing? Quando? Por isso, quem tem dado saiu na frente nessa pandemia. Quem gerenciou seus dados bem gerenciados se saiu bem na pandemia. Nós, advogados, por que a gente precisa de dados? Porque a gente precisa tomar decisões, né? Em todos os momentos da nossa vida, a gente precisa tomar decisão. Eu começo a trabalhar numa empresa, eu tenho que olhar o que eu tenho de processos, de contratos, eu preciso entender o que tem na empresa para eu poder decidir onde eu vou gastar mais esforço, onde eu não vou investir mais horas, onde eu vou pegar mais pesado num escritório
que seja extremamente especializado, ou eu posso colocar num escritório que trabalhe com massa e eu faça um pacote mais atrativo, mas eu preciso ter dados. Enquanto eu não tiver dados, enquanto eu não conseguir enxergar o meu ambiente, eu não vou conseguir gerir nada, né? E até é importante, porque quando a gente fala dados, não é modismo, tá? Não é modismo. Se faz dados, se faz coleta de dados, desde da Eu acho que moda. é um pouquinho moda, porque todo mundo está falando muito disso, porque a tecnologia hoje se faz muito presente e a tecnologia transforma dados em informações de um jeito mais automatizado. Mas com tecnologia ou sem tecnologia, dado é dado. E a importância dele, ela é significativa desde sempre, né? Ainda que não tivéssemos aí há anos atrás a cultura de utilizá-los, especialmente em ambientes jurídicos, mas a gente sabe da importância, né? Não tem como fugir disso. E por que que advogado não gosta de dados? Porque geralmente os dados se convertem em números. E aí advogado se sente na liberdade, né, de falar, eu fiz direito para não precisar falar sobre números. Morra. Porque advogado que não mexer com número agora morre. É ou não? Não tem jeito. É inevitável. Eu não consigo imaginar. Advogados há 10 anos atrás que diziam: não sou obrigado a aprender sobre certificação digital, não vou me recusar. Chegou um momento que, assim, vai morrer. Daí vou aprender. E vi vários colegas bem maduros, já nos auges dos seus 70, às vezes 50 anos de advocacia, com seus 70, 80 anos de idade, indo tirar certificado digital e aprendendo a lidar com a tecnologia. Não tem jeito. É disruptivo. A hora que vai para todo mundo. E se não for, tem que sair do mercado, porque não tem jeito. E é interessante, né, que tem jovem, de idade jovem, que não se digna a aprender, por exemplo, o Excel. Porque entende que ele não vai se rebaixar ao Excel, né? E perde muita oportunidade de ter sua vida facilitada por essas ferramentas. Mas o mais importante dizer é que dados não é uma novidade. Gourmetizou-se muito, né? O mundo gestor, né? A gestão de qualquer coisa foi gourmetizada. Então, a Ju entrou. Ju, bem-vinda, boa noite. A gente gourmetizou tudo. Então, a gente fala agora nomes, né? Gourmetizados. A gente coloca uma pitada de sal do Himalaia e o nome muda. Fica azul, entrega de outro jeito. E fica lindo, né? Mas dado é dado, sempre foi, sempre será importante para a tomada de decisão. O que a gente precisa entender? Por que os dados são importantes na vida de um gestor ou na vida para qualquer tomada de decisão? Minha sobrinha Bruna entrou também. É muito importante a gente entender que dados estão utilizados para a gente identificar problemas. Então, eu vou colher os dados que eu preciso e precisa ser colher dados sabendo o que eu estou colhendo, né? Não adianta eu colher um dado e não saber o que eu estou colhendo. Colher dados, identificar esses dados, analisar os dados e aí, com base nesses três passos, eu conseguir propor melhoria. E esse propor melhoria principalmente a gente fazer com que os dados sirvam de referência para a tomada de decisão. Seja você... Porque se fosse... começar a coletar, também é verdade. Também é verdade. Então, assim, banco de dados íntegro é um software, é um grande desafio. É verdade. A gente tem que saber que coletar dados bons, analisá-los e propor melhoria é o primeiro passo para que a gente consiga entender aonde a gente vai chegar, né? E quanto valioso isso se torna quando a gente transforma isso em números para as empresas, para as organizações, para os clientes, para a gente mesmo. Que numa dessas a gente é o empreendedor e a Patrícia sabe do que eu estou falando. É isso que a gente precisa ter o olhar macro, né, para o dado. Eu não sou tecnológico, então não vou falar de dados. Esqueça para falar de dados. Exato.
Quando eu era jovenzinha, isso há Jovem. mais ou menos 6.000 anos atrás, existiam os dinossauros e existia um negócio que chamava ficha de controle de processo, que era um cartãozinho duro, assim, que a gente anotava os processos ali. Aquilo era dado. Sem dúvida. Era um E cartãozinho a de dado. gente até ia pro fórum, quer dizer, a gente às vezes, olha eu aqui com umas 80 daquela no dia, entrava no fórum às 9 da manhã, saía do fórum às 6 da tarde, com uma pilha de ficha assim no braço e anotava tudo, né? Era dado. É. Saiu uma Então, sentença, vou anotar, vou copiar a sentença. É um dado que você é um levava dado. para o É um dado. escritório. O que aconteceu de diferente lá da época das cavernas para agora? Acelerou o movimento de captação e análise. Ficha na sua cara, Matheus. Porque a gente agora tem acelerou o número de coleta e acelerou a análise. Mas, de qualquer maneira, dados são dados. Eu posso ter o dado, ainda que seja no meu caderninho aqui. O terror das pessoas que trabalham comigo é meu caderninho. Tenho dados dos meus. Não vi você. E aí o que eu faço? A gente identifica, colhe os dados, analisa e propõe melhoria. Esse é o fluxo normal. Para que eu preciso colher, né, dados? Eu preciso colher dados para ter massa crítica. Ah, dona Mira, o que é massa crítica? É saber onde eu estou pisando, é tentar entender o ambiente onde eu estou inserida. Seja dentro de uma indústria química, seja dentro de um escritório de advocacia ou de uma empresa de engenharia. Se eu não tiver dado crítico para eu tomar decisão, eu realmente não consigo tomar decisão. Então, quando eu colho dados, a primeira coisa que eu deveria fazer é agrupar esses dados, criar nichos para colocá-los, né? Então, aqui vai um pouquinho de dado, aqui vai outro pouquinho de dado, a gente monta potinhos com dados. Analisa-se esses dados separadamente e depois compila esses dados. O mais interessante é que tem ferramentas tão legais hoje que você consegue deixar separadinhos nesses potinhos e ele sozinho faz essa combinação de informação, né? E é o meio para ajudar nesse processo, né? É assim que você vista. E aí, quando eu fiz um mestrado no Mackenzie de administração. E o meu professor orientador deu uma matéria, o Alberto, ele deu uma matéria bem interessante de softwares, né, que poderiam ajudar em dados. E aí eu aprendi, eu conhecia de ouvir falar o Tableau, mas aí eu conheci mais profundamente o Tableau. Meu Deus! É um mundo sem fim, né? É um mundo sem fim. Então, você coloca dados e aperta botões. É a coisa mais incrível do mundo. Você economiza muito tempo, né? Então, o software de gestão confiável. Vamos tratar sobre software de gestão confiável. Celina, podemos falar um pouco sobre For Legal? Podemos. Fica à vontade, você é de casa, meu bem. A Tá minha bom. sabe, compõe o nosso conselho técnico em gestão. Então, é uma conselheira na Foreligo e ela nos ajuda sempre a pensar, junto com o nosso time de Mari Ezequiel, Lara Sellen. A gente tem um time muito legal aí de consultores, de gestores jurídicos que estão sempre focados em nos ajudar a construir uma ferramenta pautada em dados, automatizada, quer dizer, tudo que a gente está falando aqui sendo promovido através de uma tecnologia. É o nosso desafio, fazer a tecnologia entregar aquilo para a gente de um jeito quase que pronto, para a gente perder menos tempo na parte de coletas e ficar mais numa parte estratégica, que é de análise e de tomada de decisões em cima de uma etapa de coleta mais automatizada, né? Exato. E aí, o que esse software da ForeLegal, que é um software de gestão de contencioso, né? E ele é mais do que um software de gestão de contencioso. Ele é um repositório de dados importantes. A gente nem chama isso, porque software remete a ERP, a software de gestão. E a gente pensa que a gente é uma plataforma de gestão analítica, gestão de dados. É Analytics, não é exatamente um ERP, é uma plataforma de gestão analítica. Então tem tudo a ver com dados a nossa cultura, a gente respira isso aqui hoje, né?
E qual que é a maravilha que se tira do For Legal, né? Dessa plataforma? É a facilidade que a gente tem de colher dados bons, não qualquer lixo, né? Colher dados bons para tomada de decisão mais fácil. Por que eu estou falando e bati algumas vezes nos dados bons? Porque existem dados lixo, né? Então, mas já ouvi de milhares de gestores jurídicos. Esse software aqui que eu comprei, ele solta só porcaria. Calma lá, que se ela solta porcaria, é porque você colocou porcaria. Eu quero falar, o que você tá pondo aqui para sair ali daquele lado? É a máquina de fazer linguiça, eu brinco. Se ele colocar lá dentro uma receita de bolo, vai sair um bolo, não vai sair um processo, né? Então, tem que pensar nisso. Existe hoje um excesso de dados, né? Excesso de dados em lugar que a gente precisa saber quais dados a gente quer e quais dados são importantes para o meu negócio ou para a minha linha de análise. Porque dado por dado não faz sentido eu colher. Eu preciso saber por que eu preciso colher e o que eu preciso colher, né? É sempre bom começar, toda racional disso, é sempre bom começar com um motivo que está me levando a correr atrás daquele dado. Por que eu preciso colher e por que eu preciso analisar, né, aquele dado. Então, é mais ou menos que começar pelo fim, né? Então, eu quero saber, eu tenho um determinado objetivo, então eu vou atrás da base que vai me dar sustentação para tomada de decisão, né? Então, é mais ou menos com o inverso. Isso é um insight tão importante que eu queria até explorar um pouquinho mais isso com você. É como quando a gente aprende lá na faculdade de Direito a construção do processo decisório por parte do magistrado, né? Que o juiz, ele em regra já está convencido e ele vai decidir, ele já sabe como ele vai decidir. Sabendo como ele vai decidir, é que ele vai construir a lógica da sentença que vai chegar na parte dispositiva, né? Então, é muito essa a realidade do dado na tomada de decisão para os gestores jurídicos. Sabendo qual é o teu gap, qual é atuador, o que eu tenho que fazer uma jornada de volta para ir para o metadado, para depois voltar a fazer esse metadado virar dado estruturado e chegar onde eu preciso. Porque explica um pouco aí metadado e dado, vai que quando eu comecei a estudar indicadores de desempenho, né, os KPIs, né, que são os indicadores chaves de desempenho, eu lembro que era uma cultura assim de medir tudo. E a gente falou um pouco sobre isso antes da gente começar essa live, né? E é um perigo, porque o dado ele é tão viciante que você começa a querer medir tudo dentro do escritório, você quer medir tudo, você fica louco, você fala, nossa, agora eu vou medir tudo, quero saber quantos cafés são produzidos aqui por dia, quero saber o que você... Tudo, você quer medir. E a gente tem que tomar cuidado por conta dessa perspectiva de depois fica uma insanidade de você medir tudo. E a jornada da assertividade do dado é, como você colocou aí, identificar o problema, analisar e tomar decisão. Se você não cumpre essas 3 etapas, você está perdendo um tempo na produção de indicadores sem ser assertivo, que é tomar decisões assertivas sobre um problema. Porque você fica muito aqui na coleta e passa a vida na coleta, porque daí você vicia na produção de indicadores. E eu falo porque eu passei por isso, sei lá, 10, 12 anos atrás, chegou uma hora que eu falei, gente, quais são os indicadores chaves? Porque a palavra a expressão em inglês, quando você traduz, é indicador-chave. Então, a palavra-chave é aquilo que é central para o seu negócio, que compõe o seu core business. Então, dentro do seu escritório de advocacia, se o seu escritório é contencioso, quais são as métricas do contencioso que são importantes eu medir para o meu cliente? Se o seu escritório é consultivo, quais são as métricas relativas a contratos ou a timesheet que eu tenho que é legal eu medir para os meus clientes? Tem que identificar o que é importante medir e pensando que você tem que cumprir essa jornada. Eu vou medir, porque senão e tomar decisões importantes. Porque se você não cumpre essa jornada, você fica viciado na coleta e nunca toma decisões. Quer dizer, daí é o dado pelo dado. E dado pelo dado não tem relevância nenhuma. Não, e aí entra no dado como lixo, né? Exato. Daí é bobagem. Final do mês, números maravilhosos, mas que não te ajudaram em nada. Muitos números, mas que não te ajudam a promover o negócio, a melhorar o seu negócio. Isso é uma coisa bem grave, eu sei, porque dado como lixo é a maior parte dos dados no mundo hoje. Exato. E às vezes é melhor
3 ou 4 indicadores muito bons, muito assaneados, muito assertivos, que te mostrem qual é a direção a ser tomada, né? Qual o caminho a ser percorrido, do que você ter 20 indicadores e você está sempre apontando as falhas da coleta de dados desses indicadores e ele não está te ajudando a, de fato, construir uma jornada assertiva pautada em indicadores e pautada em dados. Então, essa questão de dados é importante colocar. A gente tem muito esse desafio aqui, né? Nosso Big Data, ele é o quê? Ele é um acervo gigante de dados de 200 milhões de processos do judiciário. Eu vou lá e pesquiso um tema. Ontem eu estava numa reunião, inclusive, com uma instituição de um Ministério Público do país, de um estado, e a gente estava falando de Fora Legal, né? Junto dessa perspectiva que o Ministério, esse órgão específico do Ministério Público queria usar a nossa ferramenta. E você pode ir lá na nossa ferramenta e pesquisar lá crime relativo, assunto, merenda escolar, sei lá, que um promotor eventualmente queira pesquisar. Você vai lá e pesquisa, sei lá, aparecem 100 mil processos, ou sei lá, 5 mil processos, estou dando um número aqui hipotético, né? Você sabe que existem todos esses volumes de dados e de processos que envolvem esse tema. Isso é um metadado, você tem um big data ali. Agora, transformar isso em small data, sair do big para ir para o small, né? Para você transformar esse grande dado num dado pequeno, é o dado assertivo, você tem que tornar esse dado, a gente fala de acuracidade de dados, tornar o dado assertivo. E você, quando eu fiz a pós em ciência de dados, há 2 anos atrás, isso foi um divisor de águas na minha vida. Que é você entender que não adianta você pegar um grande volume de dados. Você tem que pegar dados de qualidade. Então, você tem que pegar o grande volume e diminuindo esse grande volume até que você chegue num volume que seja razoável para você dizer, ok, aqui tem dado acurado e eu posso tomar decisão assertiva. E é interessante porque dado tão... requer tanta experiência, porque quando a gente está mais novo, né, você quer colher. Aí você colhe o dado. Quando você está mais velho, você só quer não colher tanto. Hoje, eu não quero colher tanto, eu quero colher o correto. Uhum. Então, a gente precisa evoluir na análise do que a gente colhe para poder tirar bons frutos dessa base. Aí o quantitativo e o qualitativo. E eles são tão importantes quantos, né? Claro que daí depende da matéria que você vai avaliar. Se é uma matéria extremamente sensível, que não tem grande repercussão e grande volume, nem vai adiantar tanto a quantidade, porque não existe, mas a qualidade. Qualidade. Então, é muito melhor você avaliar e analisar tecnologicamente 100 processos daquele tema do que tentar avaliar 10 mil que não tem realmente nexo causal com aquilo que eu realmente estou estudando. Sim. Então, muito melhor bem avaliado do que 10 mil que não me atendem, né? Então, E o que me deixa bem preocupada são ainda pessoas resistentes, bem resistentes a olhar dados de forma técnica. Porque tem com essa história de todo mundo achar que dado é ruim. Ah, se alguém pegar meus dados, então eu estou sendo roubado. Ah, se eu passar se eu falar numa ficha cadastral que eu sou mulher, então eles vão querer me vender roupa feminina de noite. Não é só isso, né? Então, quando a gente fala em dados, olha, entrou tanta gente legal, Renata Jambeiro, Márcia, minha amiga de infância, e Nayana Prozini. Beijo para vocês. Beijo, bem-vinda. Atrasadas. A gente vê assim com tanto maus olhos, né? Quando a gente fala a palavra dado, porque a gente fala assim, estão roubando, dado é para roubar. E aí vieram com essa história de que proteção de dados, né? Então eu tenho que proteger meus dados. Gente, proteção de dados é diferente desse dado que a gente está colhendo, tá? A gente protege dado pessoal, que é para garantir a segurança, tá? Dados coletados, que a gente faz esse mega dados que a gente fala, é para o bem, é para ajudar a gente na tomada de decisão para o bem. Então, eventualmente, eu faço uma pesquisa no Tribunal de Justiça e eu entendo que lá tem dados suficientes para eu mapear como juízes de determinada região estão julgando determinados assuntos. Uhum. E com isso, eu posso determinar entrar com uma ação em um lugar ou em outro. Claro. Isso me dá um poder na mão que é inacreditável. No final das contas, dados, eles se convertem em poder na mão do gestor.
Dados empodera. Olha isso. Dados empodera. Ah, eu vou registrar isso. Dados empodera. Dados empodera. Já que Eu, empoderamento também é palavra da moda, que todo mundo usa, acabei lembrando de empoderamento. só pra gente ser gourmetizada. É isso. Futurista, tudo assim. Então, assim, o dado na sua mão, ele te empodera a tal ponto de te dar possibilidade de prever. E quando eu faço previsões, eu crio tendências. E quando eu crio tendências de forma ágil, eu saio na frente. E antecipa os cenários, tem um grau de prevenção na previsão que é maravilhoso. Porque previsão ou predição e prevenção são coisas distintas, mas elas caminham também lado a lado, né? Porque se eu consigo prever cenários, eu também me antecipo aos efeitos de cenários que talvez não me favoreçam, e daí eu estou ranqueado, estou lá na frente. Dentro do meu escritório, dentro do meu departamento. Exato. Tem até gente entrando de Porto Alegre, ó. Fabi, saudade. Tem gente de toda parte do mundo hoje. Coisa mais... Ó, Luiz Machado. Então, a gente cria um poder, né, com esses dados de poder de entregar para o meu cliente, eu entrego para o meu cliente uma previsão, uma previsibilidade, eu consigo propor tendências para o meu cliente de uma forma que, se eu deixar o barco correr, ele corre, mas eu consigo trabalhar de forma a sair na frente. Então, eu pego essa previsibilidade e transformo em produto, por exemplo. Claro. Então, eu estava comentando com a Renata Jambeiro, a gente trabalhava com consumidor, né, na empresa que a gente trabalhou anteriormente. E então, com aquela base de processos, a gente já tinha uma tendência de quais eram os principais pedidos. Então, o que a gente fazia? Criava uma base para sustentar a operação. Então, pessoal de operações, a gente precisa fazer uma mudança aqui, aquilo lá, para a gente fazer com que isso seja uma tendência de melhoria aqui, e aí a gente adapte essas coisas. Então, eu trabalho com o dado para o benefício de todo mundo ali. Até porque facilitava o nosso trabalho. Claro. Né? E eu sempre comentei, e aí é uma brincadeirinha, mas é sério. Quanto que é bom ser preguiçoso nessa hora. Porque aí você quer que as coisas sejam mais fáceis, né? Então, você se utiliza de ferramentas, por exemplo, nossa ForLegal, que nos dão garantia de que aqueles dados que eu estou colhendo são bons para que eu transforme em uma tomada de decisão consciente, né? Então, dados me dão tranquilidade para uma tomada de decisão consciente. E isso que eu acho que a gente sempre tem que ter em mente, né? Dado é uma coisa muito sensível, né? Eu vou dar um case aqui que é muito comum. Quando os escritórios tratam, em regra são sócios, os gestores, né? Ou o controller de um escritório, por exemplo, que conhece a ferramenta, a plataforma, e fala, eu quero essa plataforma implantada no escritório. Eu nem gosto da palavra implantada, porque implantado está muito voltado para software, aqui a gente não implanta, porque é uma plataforma, então ela é nuvem. Você contrata, já coloca os seus processos, a gente entrega o setup e está pronto. Então não tem implantação, não tem essa dor. E com uma jornada de UX, que a gente chama de experiência de usuário, muito fluida e orgânica. Aquela coisa de que, você não vai fazer curso para aprender a mexer no Facebook, né? Entra lá que você vai ver como é que é. E vai publicar e vai aprender, porque é simples. Então, é uma outra forma, uma outra metodologia. Mas, enfim, o que eu queria dizer é assim, controller, ou os donos, os sócios, ou os líderes ali compram a ideia e gostam da ideia. Daí começa a dar alerta ali na tela do advogado que cumpre prazos, por exemplo, para dizer assim, olha, esse processo está parado há 3 meses. Na mesa do juiz, alguma coisa precisa ser feita. E essa informação que é relevante para o advogado, inclusive que está ali na operação, às vezes cuidando daquele processo, daquela demanda judicial, às vezes passa a ser vista com muito maus olhos, porque, nossa, como assim está me alertando a respeito de um processo parado? Não está parado, não sou desidioso. Não é verdade que esse processo está parado. E porque, na verdade, essa matéria está sendo discutida em repercussão geral lá no STF. Então não está parado, está dependendo. Ok, mas olha só, se a gente tem a tecnologia que pega um dado, gera um alerta, você falou do preguiçoso,
Eu não preciso ficar no dia a dia monitorando o tempo todo tudo. Exatamente. Tecnologia que faz para você esse trabalho, para a tecnologia levantar a mão e dizer, ó, fique atento a isso. Ainda que você diga para a tecnologia, obrigada, ou tecnologia não é nada disso que você está pensando, porque o saber jurídico é meu e eu sei como é que estão as coisas, maravilhoso, mas é uma aliada de controladoria, é uma aliada para te ajudar no dia a dia a ter mais controle sobre rotinas e sobre processos gerenciais, né? Sim. Então é uma cultura aí. Não sei se a Bruna ainda está na live, mas se tiver, ela vai saber. Ela fez um curso de UX fora, um espetáculo, e ela sabe muito bem como é a experiência do Bruna, usuário. adoro. Então, vem conversar comigo, vou te chamar por direct aqui depois. Eu quero que você conheça a plataforma para você dar os seus feedbacks, seus pareceres para a gente. Vamos Espero que uma reunião de conselho. Tá bom, espero que ela ainda esteja, mas enfim, o que eu ia comentar, o que ela faz, que ela não imagina, como o advogado também olha para a experiência do usuário. Então, como é importante, né? Claro. Tati, aperta o botão do coração, lindona. Muito obrigada. A gente nem costuma colocar cliente no centro do nosso negócio como advogado, porque a gente também não tem essa cultura, né? A relação advogado-cliente, pelo menos, assim, eu fui formada sobre esse paradigma e não acredito que as universidades estejam, infelizmente, explorando, como deveria, uma nova perspectiva de economia, né? De relacionamento com o cliente, de cliente no centro das coisas. Então, é nosso trabalho aí como líder, gestor de negócios jurídicos, procurar esses caminhos, né? O cliente no centro do negócio, ouvir o cliente, qual que é a experiência desse cliente com o nosso serviço jurídico? O que nós estamos entregando de valor e como é que a gente em relação à nossa entrega? E daí não importa, o escritório de advocacia não é uma plataforma de tecnologia, mas a plataforma tecnológica do escritório pode ser, por que não? E é um valor agregado importante para o cliente do escritório, né? Então, você tem um site, você tem um login onde o cliente acompanha o que você está trabalhando, as carteiras dele dentro do seu escritório, não deixa de ser uma mentalidade de você agregar valor através dos serviços jurídicos que você entrega. E levar informação, levar transparência para o seu cliente. Então, são canais de comunicação que são interessantes e importantes aí dos advogados com os seus clientes. Tem uma pessoa que é, tipo, mora no meu coração, que é a Tati, que tá vendo a gente agora. A Mira ela coleta dado dia e noite. Coleta dados lá, jurídico sem gravata, ela sabe quem tá, quem não tá, como a gente tá. Ela briga com a gente, põe a gente no cantinho do pensamento. Ela é a dona dos dados do Tati é a pessoa gravata. dos dados. Tudo bem, tá? Quem sabe, a Mira é uma das fundadoras do movimento Jurídico Sem Gravata. Quem não conhece, vai pesquisar. Um movimento maravilhoso que a gente... Acho que quem pode falar melhor é ela, né? O que é o desengravatar? Não é aqui, é aqui. Por isso que tem tantos líderes aí, gestores jurídicos que a gente admira tanto à frente desse movimento. Professora do INSPER, quer dizer, uma baita profissional. Quer contar um pouquinho do Jurídico Sem Gravata? Não, você não falou que eu sou bonita. Ah, também, linda. Mas isso é óbvio. Nós somos lindas, a gente precisa dizer isso. Pô, ela fala que fala e não fala que eu sou bonita, não serviu de nada, né? Brincadeira. Nem sou bonita. O Alberto entrou também. Bom, o importante, assim, é que a gente, no Jurídico Sem Gravata, a gente quer esse movimento do advogado fora do processo civil, né? Fora do Código de Processo Civil. A gente quer o advogado civil ou do Código do CPP, do CP, do CC, do CPC, todas essas siglas que a gente ama. Né? Exato. Então, a Mira sendo a Mira, fica quieta, Jambeira, você me ama. A gente quer trocar o Código de Processo Civil do braço e pegar um livro de business para pôr embaixo do braço. E o Jurídico Sem Gravata é exatamente isso. A gente quer saber sobre dados, a gente quer entender por que uma plataforma vai ser muito mais útil para mim do que outras. Né? Por que eu vou trabalhar, não pensando no meu litígio, mas numa resolução não conflituosa, né? Pensar em desengravatar a burocracia, pensar em tirar do dia a dia essa má reputação que o advogado tem de
ser barra negócio, de ser atrapalhado, de ser pedante, de ser burocrata, e tentar transformar o advogado num parceiro real de negócios. Senta comigo aqui no meu conselho, na minha reunião, por favor, e me ajuda a tomar as decisões do meu negócio. Não Exato. decisões, mas a decisão do meu negócio. Né? Exato. Teve vez já em reuniões com o pessoal de operação, superintendência de operação, né, os diretores que estão na linha de frente das fábricas, que eu fui muito mais ousada do que eles para tomada de decisão. A ponto de eu virar e falar assim, nunca imaginei ouvir de um advogado tamanha audácia. Eu pensei assim, filho, quem tem medo não acorda. Quem tem medo fica na caminha. E é isso. Mas o que tira o nosso medo, Celina? Eu te pergunto, o que tira seu medo numa hora de tomar decisão? O que tira meu medo? É. Eu não acho que tira o medo. Eu tenho uma perspectiva que, assim, as pessoas falam muito isso para mim, mas você não tem medo? Medo de repente, no momento de quando vai falar em público, para um público grande, você não tem medo? Claro que eu tenho. Eu acho que a perspectiva não é tirar ele, a perspectiva é agir a partir dele. Porque o medo, ele é um sinal de alerta importante para a gente seguir e estar atento e não cometer gafes e erros, mas acho que tem uma perspectiva de agir a partir dele para mim. Eu não tiro ele. Eu te diria que o que afasta o medo é eu ter confiança no dado que eu tenho para tomar decisão. Ah, ok. Então, daí você não está afastando. O medo vem, você toma uma decisão, mas mitiga todas as perspectivas de erros e angústias de o que pode acontecer, claro. Quanto melhor o dado que você tem, daí se afasta. Exato. Então, assim, agora a gente tem na live 2 baianos, Renata Jambeiro e Fred Andrade, aqui, direto de Salvador, os dois. Boa noite. Os dois agora vão falar o baianês, coisa que a gente não entende, né? Então, mas assim, o grande impacto que eu acho dessa nossa conversa é saber que os dados nos dão tranquilidade para tomada de decisão. Sabendo quais os dados eu estou colhendo, sabendo usar esses dados, eu com certeza vou ter uma postura diferente daquela pessoa que não tem informação para tomar, para decidir, né? Então, saber o que eu vou colher, analisar o que eu colher e propor melhorias a partir desses dados. Ah, sim, porque tem uma coisa que você precisa propor alguma coisa, porque se for ficar com dado para você, não precisa colher nada. Tem muita gente que fala assim, eu tenho um monte de dados aqui no meu sistema. Isso é importante falar. A gente está falando muito do dado, mas o dado transformado em informação. Sim, dado porque se você for transformado em informação, fazemos nada com ele. Não adianta colher dado e ter um sistema, um software, uma plataforma, o que quer que você seja, maravilhosa. E essa plataforma estar cheia de dados e você não fazer nada com elas é a mesma coisa que não tê-la. Então, sugiro nem gastar dinheiro. Eu, como boa libanesa, nem gaste dinheiro, né? Guarde seu dinheiro para outras coisas. Então, pega a Márcia, que linda. Pega todo o investimento que você vai fazer numa plataforma, colha dados importantes e transforme dados em ação. Esses dados, se não forem transformados em ação, eles são pó. Então, nem se dê o trabalho de colher, não se dê o trabalho de gastar dinheiro com isso. Não perca tempo, né? Porque aí você investe seu tempo, sei lá, ouvindo música ou qualquer outra coisa. Mas fazer yoga, de repente, ao invés de coletar dados. Porque coletar jamais faria yoga na minha vida, mas enfim. Nossa coleta é muito chato. Vou fazer um mas desafio. depois que você aprende, e se a coleta puder, através da tecnologia, ser automatizada, você vai sofrer no começo, mas você ganha um gargalo, um respiro absurdo depois, em termos de assertividade, de produção, análise e de tomada de decisão, que é, em última análise, o que a gente quer com os dados assertivos, né? Então é muito importante. Então, assim, eu acho que a gente conseguiu, tá acabando, né? E a gente tem que começar a encerrar. Mas aí, para a gente encerrar, pessoal, mande perguntas. A correta interpretação dos dados é muito importante. Tem razão. Sem dúvida. Eu acho que essa é a parte da análise com a parte da tomada de decisão, né? Se o indicador é bom, eu penso, Márcia, que ele fala por si. Claro que você precisa conhecer do seu negócio, do seu core business, né? Não adianta você estar oferindo dados de uma vertical, de um cliente,
ou de um assunto do qual você não domina. Porque você vai olhar, o número está falando por si, você não está enxergando o gap. Então é importante ser especialista daquilo que se mede. Não estou falando de ser especialista em indicador, eu estou falando de ser especialista da coisa que você está medindo. A coisa que eu falo é o chão da fábrica. Então, se eu quero entender, se eu quero medir aqui contenciosidade do meu negócio, eu tenho que pelo menos entender do meu negócio, como é que é a minha relação com os meus consumidores, da empresa, para entender o que é mais e o que é menos. Está melhorando em relação a quê? Está piorando em relação a qual? Ao mês passado ou um ano atrás? Então tem que ter métricas, mas tem que ter sempre comparativos. Sem comparativos a gente não chega, mas os números falam por si, sempre. Então, quanto melhor a qualidade do teu indicador, a resposta e a análise vai chegar, né? Então, o nome o conteúdo de primeira mais dinâmica descontraída é um grande diferencial das lives da Fora de Língua. Parabéns, Luiz Machado, querido. Obrigada por nos prestigiar. Muito bem. Então, acho que a gente conseguiu falar bastante, né? Não cantei, Naim, né? Não, vai cantar. Temos quantos minutos, Lídia? Temos 2 minutos para ela cantar? Vai cantar. Nada que cantar, nada. Engenheiro falando agora, atenção. Toda informação é um dado, porém nem todo dado é uma informação. Perfeito. A qualidade do dado é saber que eles representam e saber categorizá-las. Exatamente isso. Tá Se não tiver isso... Engenheiro, minha amiga. A engenheiro, eu amo os engenheiros. Porque eles têm uma cabeça que a gente, né, não foi treinado para ter, né? Obrigada, Lê, é isso mesmo. Saudade de você, viu? A gente precisa se encontrar para conhecer as famílias. Ó, a Lu também tá falando para você cantar. Eu também sou a favor de você cantar. Todo mundo aqui, ó, ela canta. Tá todo mundo falando pra você cantar. Canta, é tudo inimigo meu. Um dia eu vou fazer uma live com uma amiga minha que chama Lide Costa, mulher de Carlos Alberto Costa, que está aqui, e ela só que ela é profissional, eu não, né? Eu vou na rabeira dela. E a gente faz uma live cantando aqui no direito. Fechado. Sabe que eu fiz uma com a Simone Salomão um mês atrás, não era para cantar, mas era vinho e vida, né? E a gente daí fez uma live sobre vinho e vida, não era controladoria, não era dados, não era um assunto profissional, mas foi uma delícia também. Foi uma forma Se eu fizer de vinho e vida, eu desmaio, porque no primeiro gole de vinho eu já tombo, já fui. Não é meu caso. Infelizmente ou felizmente, não sei, mas não é meu caso. Então tá bom. Acho que deu. Muito bom tê-los conosco, uma delícia de papo. Amira, você é uma querida, uma amiga, uma profissional que eu admiro pra caramba, mas um ser humano que eu gosto muito. Então, isso fala por si. Quero super agradeço mais uma vez a oportunidade. Estar com vocês é sempre muito gostoso. Beijo para todo mundo que assistiu, que teve paciência de ficar ouvindo as nossas falações. Obrigada por todo mundo que entrou. Obrigada, Patrícia, Márcia, Juliana, todo mundo que participou, Renata, todo mundo que está. Lúcia, todo mundo. Muito obrigada, de verdade. Celina, estou sempre aí para a gente bater papo, porque nossas conversas são boas. Tamo junto, amiga. Sumaia, linda! Beijo, que saudade de você. E então a gente vai se falando, quem sabe a gente cria uma Dados 2. Dados 2, sempre tem. Dados é muito estratégico. Obrigada. Beijo. Beijo para todo mundo. Ótima noite, pessoal. Obrigadão. Obrigada eu.